chamar o pastor Wagner, no final da escola dominical, vamos tirar aquela foto que a gente tira todos os anos. Então, terminando a escola dominical, antes de dispersar, chamo todos para que venham aqui à frente e nós vamos então tirar a foto aqui, tá bom? O coral infantil com a prof. Raquel, as crianças podem ir. O ensaio do coral da igreja vai ser 5h30, antes do culto à noite. 5h30 o coral da igreja, aí o coralzinho infantil pode ir lá. Pastor Wagner. Bom dia, irmãos e irmãs. Queremos, depois de uma noite de descanso, iniciar esta semana considerando o Senhor através da sua palavra e dar continuidade àquilo que iniciamos ontem. Até que Ele venha. Até que Ele venha, se não partirmos antes, ainda estaremos aqui vivendo esta realidade. E como vimos ontem, lidando com a perseverança do pecado, infelizmente. Mas temos que lidar com isso. Essa maldita natureza que nos acompanha desde o nascimento e que insiste em retomar o controle desde quando fomos orientados a Jesus Cristo. Essa terrível natureza que massageia o nosso ego, centrando-nos na satisfação pessoal. Essa maldita natureza que nos impulsiona a viver na vitrine, a nos colocar na vitrine, na expectativa do elogio, do amor dos outros por nós e por nossas ideias e gostos. Enfim, essa terrível, essa horrível natureza cuja estratégia é a idolatria, levando o ser humano a tirar o foco do Criador, a se afastar dele e a voltar-se para o seu próprio coração ao privilegiar tudo que condiz com a sua própria imagem. Tudo na vida é uma questão de adoração. No final das contas, tudo se resume em adoração. O que difere é a quem adoramos. Ou ao Senhor, o Criador e sustentador da existência, vivendo pelos seus princípios, ou nós adoramos a nós mesmos, usando de subterfúgios, de ídolos diversos, pessoas, coisas, atividades, ídolos diversos, para satisfazer o ídolo maior, que somos nós mesmos. No final das contas, tudo é uma questão de adoração. Então o pecado persevera. Porém, apesar disso, não estamos fadados ao seu jugo, ao jugo do pecado, porque agora, em e por Cristo, nós somos salvos e nos alegramos com a perseverança da salvação. Então abra sua Bíblia e mantenha a sua Bíblia aberta no texto lido nesta manhã, Romanos capítulo 8, dando sequência ao que iniciamos ontem, e nós vamos considerar os 11 primeiros versos. Como ontem, não temos aqui a condição de fazer uma exposição detalhada do texto, como se estivéssemos na igreja que pastoreamos e temos tempo para isso. Então nós estamos fazendo recortes, ok? Recortes para entendermos aquilo e aplicarmos aquilo que é necessário dentro do tema
proposto para nós. Então veja, considerando tudo que escrevera até aqui, especialmente o capítulo anterior que abordamos ontem, o apóstolo fez uma afirmação e uma observação. No capítulo 8, dos versos de 1 a 11. A afirmação que ele faz é maravilhosa para todos nós, para todos aqueles que foram alcançados pelo Senhor em Jesus Cristo, gerando confiança, gerando paz, gerando esperança. Já a observação que ele faz a partir desta afirmação continuará sendo ótima para quem corresponde ao seu conteúdo, ou será temerosa para quem não se encaixa ao seu conteúdo, ou mesmo para quem tem dúvida acerca do que ele diz. Por isso é importante entendermos a afirmação que ele faz e que nos alegra, mas também a observação que ele faz a partir desta afirmação. Então eu quero conduzir os irmãos, as irmãs, à compreensão objetivamente desta afirmação e desta observação. O texto já foi lido e nós vamos reler ele aos poucos, na sequência da mensagem. Primeiro, a afirmação: não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Amém. Isso é maravilhoso. Só não é maravilhoso para quem não está em Cristo Jesus. Então, se a pessoa não conscientemente já parte do entendimento que ela não está em Cristo Jesus, aí ela já não gosta dessa afirmação. Então, ela já põe o pé atrás, ela já disfarça, ela já balança a cabeça, muda de assunto e vamos tocar a vida. Mas para quem está, isso é excelente. A gente para ouvir. Não há qualquer coisa que desconfigure a salvação estabelecida. O verso 1, Paulo apresenta uma tese. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Diante do que ele escrevera sobre a tensão existente no homem salvo, que nós vimos ontem no capítulo 7, tensão que ele exemplificou com a sua própria vida, Paulo deu uma guinada, então, agora espetacular, com uma afirmação que renova a alma. É como se ele dissesse: não se deixe levar por qualquer artimanha, nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. É assim que ele começa, essa guinada. E é interessante porque ele, inclusive, vai retornar a esta tese no final do seu texto. A gente não vai considerar esse texto por causa do tempo, mas é o texto provavelmente que você mais conhece. A partir do verso 31 a 39, quando ele termina o capítulo 8, e ele vai dizer: que diremos diante destas coisas? E ele vai falar: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem a morte, nem nada, absolutamente nada, nem coisas. Lembra do texto? Versos 31 a 39. O que garante que nada, nem mesmo a perseverança do pecado, ouça, é uma pergunta. O que garante que nada, nem mesmo a perseverança do pecado, tão real em nosso viver, pode nos separar da nova condição em Jesus Cristo? A resposta de Paulo nos versos 2 e 3 é: porque ele cumpriu o exigido em nosso lugar. E nós já vimos isso ontem, não é? Ele cumpriu o exigido em nosso lugar. A lei do Espírito em Cristo liberta da lei do pecado. Isso está no verso 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O que a lei era impotente para fazer por causa do pecado, Cristo fez em forma humana.
condenando o pecado em sua própria esfera. Então nós já consideramos isso ontem. A lei é perfeita, a lei é boa, a lei é santa, a lei revela o próprio Deus, o caráter de Deus. Então o problema não está na lei de Deus, o problema está no homem, o problema está no pecado. Porque o pecado existindo e perseverando na vida da pessoa, impede a pessoa de cumprir a lei, aliás, de viver de acordo com a lei de Deus, com os princípios de Deus. Em algum momento, ou aliás, convenhamos, em muitos momentos, ou às vezes até quase que o tempo todo, nós vamos falhar. E isso só causa frustração. E a gente sabe que já caímos diante do juiz, que é Deus, e já mereceríamos a condenação. Então não há condenação para os que estão em Cristo. O que garante que não há condenação, ou que nada pode nos separar desta condição? Porque Cristo cumpriu o exigido em nosso lugar. E nos versos 4 a 8, Paulo vai mostrar, fazendo com que o princípio da vida se cumprisse em nós. Então, esse é o propósito do resgate, providenciado e executado por Deus em Cristo. O princípio da vida, o andar em outro estilo de vida, o andar na santidade, na justiça, estando devidamente libertado do pecado, ou melhor, das garras do pecado. Porque quando a Bíblia diz, nesta vida, que nós estamos libertos do pecado, ele não está dizendo que o pecado não habita mais em nós, mas que ele não tem mais controle, ou pelo menos não deveria ter. Brigar com ele nós vamos. Influenciar ainda a nós, ele ainda vai. Mas nós não estamos mais como cegos, incapazes de compreender o próprio pecado, incapazes de entender o que Deus coloca para nós, incapazes de compreender e de viver aquilo que está previsto para a nossa realidade e que nós sabemos que faz parte de um relacionamento com Deus. Nós já não somos mais incapazes disso, porque agora nós não estamos debaixo das garras do pecado. E nós temos uma outra influência em nós, a influência do Espírito Santo, por meio do Evangelho. Verso 4, Paulo diz, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo faz um contraste entre carne e espírito, a partir daí até o verso 10. Paulo está descrevendo um sistema de valor fundamental, um centro moral, uma bússola que indica a forma como as pessoas vivem. E a consequência da visão de mundo da carne, que representa a natureza humana, a natureza pecaminosa. Então, a consequência da visão de mundo da carne é a morte, é a separação completa de Deus. Agora, a consequência da visão de mundo do Espírito é vida e paz. Olha os versos 5 e 6. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor, quer dizer, a inclinação da carne, dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Então a razão pela qual a visão de mundo da carne é tão fatal, está baseada em sua visão de Deus. A natureza humana, preste atenção nisso, a nossa natureza, aqui representada pela expressão carne, não está falando simplesmente do nosso corpo, está falando da nossa essência, da nossa realidade,
que envolve os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nossas emoções e tudo aquilo que nós somos e fazemos. Então, a inclinação da carne, ela é ativamente hostil a Deus. A nossa natureza, a natureza pecaminosa, ela é hostil ao Criador. É definida pela recusa de se submeter a Deus através da sua lei, através dos seus mandamentos. É rebelde. É assim que Paulo começa a carta aos Romanos. Eu não vou ler o texto, eu vou fazer somente a citação, um texto tão conhecido, lá no capítulo 1, quando ele, depois de falar que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que quer, quer dizer, de todo tipo de pessoa, Paulo vai do verso 18 até o final do capítulo mostrar o porquê que nós carecemos do Evangelho, porque o homem é rebelde. A criatura se rebelou contra o Criador. E ao invés de contemplar a natureza, perceber a existência do Criador e adorar ao Criador, ele recusa o Criador e ele se volta para si mesmo. Ele vai dizer isso no verso 24, no capítulo 1. Ele se volta para satisfazer o desejo do seu próprio coração. Então, nesse sentido, a natureza pecaminosa faz com que as pessoas se tornem impotentes em ouvir, em entender, em desejar e em buscar a Deus, em se relacionar com Deus. Então, por isso que Paulo está dizendo: não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque Cristo cumpriu o exigido em nosso lugar, fazendo com que o princípio da vida se cumprisse em nós. Então agora a gente não tem mais o princípio da morte, como nós lemos ontem no capítulo de Efésios, capítulo 2 de Efésios, lá no final do verso 3, nós não somos mais filhos da ira, filhos do juízo, destinados ao juízo, destinados à morte, pessoas que vivem, respiram, se relacionam, trabalham, até se divertem, mas estão morrendo, e não simplesmente de forma física, mas estão caminhando na morte e para a morte. Então isso foi rompido em Cristo. Agora Paulo faz uma observação. Agora, essa é a afirmação: não há condenação para os que estão em Cristo. Você gostou dessa afirmação? Você está em Cristo? Então você está satisfeito com essa afirmação, né? Aí ele vai fazer uma observação em todo o texto, e especialmente nos versos 9 a 11. A observação é: se, é uma condicional, se estão em Cristo. Agora eu entendi porque vocês olham para trás, porque tem um texto aí, né? Se estão em Cristo. Eu vou repetir a afirmação e a observação. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se estão em Cristo. Paulo agora ele se volta para seus leitores diretamente e ele personaliza a discussão sobre a vida cristã. Ele não abandona a sua afirmação. Verdadeiramente não há condenação. Ele continua com esta afirmação. Ele está partindo desta afirmação. Mas agora ele vai fazer algumas observações. Ou ele vai revelar esta observação em alguns formatos. E o primeiro formato está no verso 9. Verdadeiramente não há condenação se o Espírito Santo habita em nós. Olha o verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós.
E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você vai ver a partir daí uma série de condicionais. Paulo vai repetir uma série de condicionais. Se. Ele está chamando a atenção dos seus leitores. Ele está confirmando a sua afirmação. Mas ele não está confirmando a sua afirmação só com discurso. Ele não está entregando esta afirmação a um momento específico na vida da pessoa, em que de repente, naquele momento em que a pessoa enxerga a sua conversão, onde ela manifestou a sua conversão a Cristo, seja qual forma for, levantando a mão, ou orando, ou falando, ou indo à frente, mas de qualquer maneira ela manifestou a sua conversão. Então Paulo não restringe esta certeza àquele dia, simplesmente. E ele vai chamar a atenção de seus leitores, e a nossa atenção, para o fato de que aquele que está em Cristo vai revelar algumas características, algumas coisas têm que acontecer na vida dessa pessoa, tem de ser presente na vida da pessoa, porque confirma que esta pessoa está em Cristo, e que a vida que Cristo trouxe para os seus, ou para quem está nele, foi aplicada à vida desta pessoa. E a primeira coisa que ele diz é isso: verdadeiramente não há condenação se o Espírito habita em nós. Os seguidores de Cristo, os salvos, vivem sob o domínio do Espírito Santo. A habitação do Espírito é um dos pontos desenvolvidos por Paulo em suas cartas. Nós temos várias partes em que ele escreve sobre isso. Na carta aos Coríntios, na carta aos Efésios. Então a presença do Espírito é a marca divina da salvação assegurada. Paulo vai falar da plenitude do Espírito. Paulo vai falar, por exemplo, aos Efésios, de ser cheio do Espírito. E ele vai contrastar ser cheio do Espírito com a bebedice. E aí alguém pode perguntar: o que tem a ver a bebedice com o ser cheio de Espírito? Ele está usando uma figura. E uma figura muito conhecida e usada no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento, em vários textos, o beber, ou melhor, o se entregar à bebida, é sinal, é figura, é exemplo, ilustração de tolice, porque é sinal de alguém que age, que perde a sua consciência e age inconscientemente e faz coisas que não faria se estivesse consciente. E aí ele vai contrastar então isso, e vai mostrar que ser cheio do Espírito é alguém controlado pelo Espírito Santo. E ele vai dar essas características de alguém controlado pelo Espírito Santo, isso lá em Efésios, no capítulo 5. Alguém controlado pelo Espírito Santo é alguém que louva ao Senhor constantemente, alguém que dá graças ao Senhor, é alguém que se sujeita uns aos outros. Isso está no final do capítulo. Então, a presença do Espírito é a marca divina da salvação assegurada. E veja, não há ensino nas Escrituras que crie a possibilidade de entrada, saída, entrada, saída, entrada e saída do Espírito do salvo. Uma vez marcado definitivamente. Uma vez habitado pelo Espírito, habitado para sempre. Isso deve produzir alegria e tranquilidade no salvo. Mas preste atenção, não pensamento de frouxidão quanto à santidade. Como se a pessoa pudesse dizer: se eu estou salvo e garantido, então eu posso viver o que desejar.
Aliás, no capítulo 6, eu não vou ler, estou fazendo menção, no capítulo 6, 2 capítulos antes do capítulo 8, na própria carta aos Romanos, Paulo vai tratar sobre isso, porque naquele tempo já, havia crentes que pensavam assim: a graça de Deus se manifesta sobre o pecado. Então, quanto mais pecarmos, mais graça teremos. Então vamos pecar. Gostou da ideia? Da lógica? E aí Paulo questiona isso no capítulo 6, vai dizer: como que podemos continuar a pecar e a nos entregar ao pecado, nós que para ele fomos mortos? Que estamos em outra realidade, que o Espírito habita em nós e nos conduz a uma outra vida, um outro estilo de vida. Então, Paulo vai dizer, verdadeiramente não há condenação, se o Espírito habita em nós. E no verso 10 ele vai dizer, se nos inclinamos para a vida. Olha o verso 10. Se, mais uma condicional, porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Viver segundo o Espírito é viver dentro da comunidade do Espírito, que é moldada pela visão de mundo dada por Deus. Então, se há tal inclinação, se há tal despojamento da morte, então verdadeiramente nós somos habitados pelo Espírito. E se somos habitados por Ele, somos do Senhor e não há mais nenhuma condenação sobre nós. Percebe o raciocínio de Paulo? Então ele está dizendo, não há condenação se o Espírito habita em nós e se nos inclinamos para a vida como consequência da direção do Espírito. E para fechar o seu raciocínio, no verso 11, ele vai dizer, se estivermos destinados à ressurreição para a vida. Verso 11, ele diz, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo, que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Paulo diz no verso 10, verso anterior que nós acabamos de ler, o corpo está morto por causa do pecado. E com essa expressão ele faz menção à realidade da morte física, que é resultado do pecado na humanidade. O corpo está morrendo. Não está? É só nós nos olharmos no espelho. Não é verdade? A gente tenta disfarçar. Eu acho que as mulheres mais do que os homens, né? Os homens já chutam um balde logo, falam, já era. Né? As mulheres são mais perseverantes nisso. Mas é só observar. Eu completei outro dia 58 anos. E aí, quando a irmã estava lendo a história da igreja, falou do pastor Neil Smith, do C.A. Nickel, que eu conheci quando jovem, no Rio de Janeiro. Eu era jovem, jovenzinho, minha esposa também. Ela continua jovem, eu não. Eu quero manter um bom relacionamento com ela, então tem sempre que elogiar. E eu fiquei lembrando, olha, imediatamente me lembrei de quando eu conheci e tal, lá no Rio de Janeiro, Jacarepaguá, porque o meu sogro, que não era sogro naquela época, pastor também, conheceu, começou o trabalho com o Neil Smith lá no Rio de Janeiro e tal. Então eu fiquei lembrando daquela época, falei, quanto tempo faz? Naquele tempo eu topava tudo, eu corria, eu pulava, imagina, comia um boi por dia.
e não tinha problema nenhum. Hoje em dia tem que tomar cuidado com o que eu como, com o que eu faço. Você pode chamar isso do que quiser. A Bíblia diz que isso é morte. Nós estamos caminhando para a morte. E se há uma certeza para a humanidade, que ela não gosta de pensar, não gosta de encarar, mas é a única certeza que ela tem, é que se ela está viva, ela vai morrer. Nós estamos caminhando para a morte. Isso é consequência do pecado. E o grande problema, à luz da salvação, explicada por Paulo, desenvolvida por Paulo, e nós vamos continuar vendo isso hoje à noite, se o Senhor permitir, não é esse caminhar para a morte para quem está em Cristo. O grande problema é morrer em vida. Esse é o problema. É estar respirando, se relacionando, fazendo as coisas, mas está morto. Está afastado do Criador. Está vivendo para si mesmo. Está num ciclo terrível de cobiça para atender os desejos do coração. É ser idólatra. E quando a gente pensa em idolatria, a gente pensa logo em imagem, escultura. Mas muito mais do que isso, muito anterior a isso, o que as Escrituras falam de idolatria é viver a vida de acordo com o nosso coração, com o nosso ego. Isso é idolatria. Porque é sinal de que nós não nos submetemos ao Evangelho, não nos submetemos ao Senhor, não adoramos ao Senhor, adoramos a nós mesmos. Esse é o problema da humanidade. E é a isso que Paulo está se referindo. O corpo está morrendo. E mesmo em meio à separação entre corpo e espírito, na morte, o corpo se desintegrará, mas o espírito continuará a viver eternamente por causa da justiça em Cristo. Ele olha para o presente e para o futuro. Novamente, verso 11: se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Quer dizer, Paulo está dizendo, olha, se o Espírito habita em vocês, se ele habita em nós, ele concede vida aqui, e ele concede vida para o que está por vir. Mesmo com a realidade da nossa morte, porque o pecado ainda está em nós. Então nós estamos morrendo, caminhando para a morte, caminhando para o fim de nossa vida, da vida, dessa vida aqui. Mas mesmo diante dessa realidade, que ninguém tem como fugir, nós já podemos viver, vislumbrando o que está por vir. E podemos aplicar aquilo que está por vir a esta vida, em nossos relacionamentos, em nossa expectativa. Grande vida, Paulo está dizendo. Duas implicações, né? O nosso corpo envelhece, caminhando para a morte, que é o preço da presença do pecado, e não temos como fugir disso, como eu mencionei. Porém, mesmo morrendo, nosso espírito em Cristo continua a crescer na alegria do viver, no regozijo em Deus. E uma segunda implicação, mesmo após a morte física, a separação da alma do corpo, seremos no tempo estabelecido por Deus, vivificados para sempre. A morte está destinada a sucumbir. Como escreveu um teólogo, que eu acho fantástico o título que ele usou, eu brinco dizendo que foi quase inspirado por Deus, né? John Owen, ele escreveu: a morte da morte na morte de Cristo. Fantástico. A morte morreu,
Onde? Na morte de Cristo. Que coisa impressionante. Nós viveremos para sempre. Não se deixe levar pelo engano, meu irmão, minha irmã, de sua antiga senhora. A sua natureza pecaminosa. Ela ainda está aí. E ela vai continuar. Porque ela persevera. Haverá um dia em que ela não existirá mais. Haverá um dia em que Deus, quando Cristo voltar para pegar a sua igreja, Ele vai estabelecer uma cirurgia espiritual. E Ele vai arrancar essa natureza pecaminosa e nunca mais nós teremos essa natureza. Aí sim, não teremos mais essa tensão, essa batalha entre duas naturezas. Ok? Então haverá esse dia. Mas enquanto esse dia não chegar, ou enquanto a morte não chegar, essa natureza está aí, tentando influenciar você. Mais do que isso, tentando retomar o controle, tentando fazer você enxergar as coisas, interpretar as situações, lidar nos relacionamentos diversos, de acordo com o que ela planta no seu coração, e não de acordo com o que Deus fala no seu Evangelho. E por isso, como dissemos ontem, ela o tempo todo insiste para você viver de acordo com os seus sentimentos, porque se você se deixar levar pelos seus sentimentos, ela vai manietar você, ela vai conduzir você. Mas o Senhor, através de sua palavra, por meio do Espírito que habita em você, insiste em dizer: pense, pondere, discirna. Você tem um referencial, Deus e o seu Evangelho. Pense todas as coisas. Coloque na balança, inclusive os seus sentimentos. Pense, por exemplo, isso é só um exemplo, em qualquer que seja a situação, seja qual for a situação, trabalho, família, o que for, como eu adoro ao Senhor nesta situação. O que Deus espera que eu faça? E o Espírito Santo, por meio da palavra, vai conduzir você, se não imediatamente a saber o que fazer, imediatamente a saber o que não fazer. Como, por exemplo, controlar a língua, não se entregar à ira, e assim por diante. Não se deixe levar pelo engano de sua antiga senhora, ou pelos principados e potestades. Se você está em Cristo, não há mais nenhuma condenação. Absolutamente nada que o afaste do Senhor e do destino de vida estabelecido por Ele. Porém, esta verdade é garantida aos que estão em Cristo. Somente aos que estão em Cristo. E esses são os que possuem a habitação do Espírito Santo, mudando o seu jeito de ser e agir, conduzindo-os a um viver diferente, no qual, neste viver, nós progressivamente contemplamos a diminuição da ira, da indignação, da maldade, do preconceito, da maledicência, da linguagem obscena, da mentira e do desamor, da dificuldade de amar. E progressivamente nós contemplamos o aumento do amor, do perdão, da reciprocidade, da santidade, da autenticidade, da fidelidade, da paixão pela igreja, da responsabilidade por sua missão, do desenvolvimento de seus dons e talentos, da alegria e da paz.
E a pergunta para nós respondermos é: você está em Cristo? Porque se está, essas coisas têm de serem evidentes na sua vida e em todos os seus relacionamentos, a começar em casa. Começa em casa, anda pelas ruas, chega até os trabalhos, às escolas, às faculdades, ao shopping, aos lugares de diversão, chega até inclusive na igreja. Porque não é só aqui no ajuntamento solene que nós adoramos ao Senhor. Nós adoramos ao Senhor vivendo de acordo com os seus princípios, com o seu Evangelho. É assim que nós adoramos ao Senhor. Você está em Cristo? Feche seus olhos e responda ao Senhor. Você precisa responder ao Senhor. Não posso esquecer nenhum momento só do favor que recebi de ti. Me faça recordar da graça infinita de tua mão sempre estendida, da bênção recebida. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero lembrar de quem tu és e da misericórdia que me acorda a cada amanhecer. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero lembrar de como me ergueste do pó, do teu abraço de amor e perdão. Não posso me esquecer nenhum momento só do teu amor por mim, Jesus. Do sofrimento atroz que deu vida para